A casa sempre cheirava a café às 7 da manhã. Não importava se era segunda ou domingo, se fazia frio ou calor. Margaret descia às 7 em ponto e fazia café. Eu ouvia o barulho da cafeteira da minha cama, naquele quarto que tinha sido meu desde os 12 anos, quando papai se casou com ela e nos mudamos para cá. Tenho 24 anos agora, mas naquela época, com 12, achei estranho ter que dividir a casa com duas pessoas novas, Margaret e Rachel, a madrasta e a filha dela, que tinha 15 anos quando vieram morar conosco. Papai dizia que éramos uma família agora, que íamos ser felizes. E por um tempo, acho que fomos. Ou, pelo menos, fingimos bem. A casa era grande. Dessas casas antigas de bairro tradicional, com quintal nos fundos e uma varanda na frente onde papai gostava de sentar no fim da tarde. 3 quartos no andar de cima. Uma suíte embaixo que ele transformou em escritório. A cozinha tinha azulejos brancos que Margaret esfregava toda semana, mesmo quando não precisava. Ela sempre foi assim, meticulosa com a limpeza, como se a casa dependesse disso para continuar de pé. Rachel nunca gostou muito de mim. Não era uma antipatia declarada, era mais uma indiferença calculada. Ela tinha seus amigos, sua vida, e eu era apenas a filha mais nova do marido da mãe dela. Quando crescemos, a distância só aumentou. Ela fez faculdade de direito, se formou, começou a trabalhar num escritório no centro. Eu fiz pedagogia, mas ainda não consegui um emprego fixo. 2 aulas particulares. Faço substituições. Papai sempre dizia que não tinha pressa, que eu podia ficar em casa o tempo que precisasse. Ele morreu há 3 meses. Infarto fulminante, disseram os médicos. Estava no trabalho, caiu na frente dos colegas. Não houve tempo de nada. Quando me ligaram, eu estava dando aula para uma criança de 8 anos. Lembro que desliguei o telefone e fiquei olhando para o caderno dela, cheio de letras tortas tentando formar palavras. Não consegui chorar na hora. Só pensei que papai não ia mais sentar na varanda. O velório foi cheio. Papai era querido. Tinha muitos amigos. Margaret chorou o tempo todo, um choro baixo e constante que me irritou de um jeito que ainda me envergonho de lembrar. Rachel ficou ao lado dela, segurando sua mão, me olhando de vez em quando com uma expressão que não consegui decifrar. Eu fiquei sozinha, perto do caixão, recebendo os pêsames, ouvindo as mesmas frases. Ele era tão jovem. Foi melhor assim. Não sofreu. Agora vocês têm que ser fortes, cuidar uma da outra. Cuidar uma da outra. Como se algum dia tivéssemos feito isso. Depois do enterro, voltamos para casa. Aquele cheiro de café não estava lá. Margaret não tinha descido às 7 naquela manhã. A casa parecia maior, mais vazia, mesmo com nós 3 ali. Sentamos na sala, em silêncio. Foi Rachel quem falou primeiro. Vamos ter que ver as coisas do inventário. Prática. Sempre prática. Advogada até nos momentos mais inadequados. Margaret assentiu, enxugando o rosto com um lenço já molhado demais. Eu não disse nada. Não tinha cabeça para pensar em inventário, em papéis, em burocracia. Só queria que papai entrasse pela porta e dissesse que tinha sido um engano. Nos dias seguintes, a rotina tentou se restabelecer. Margaret voltou a fazer café às 7. Rachel saía cedo para o trabalho. Voltava tarde. Eu cancelei minhas aulas por uma semana, 2. E quando voltei, as mães das crianças me olhavam com pena. Odiava aqueles olhares. Foi numa quinta-feira que o advogado ligou. Disse que precisávamos conversar sobre o testamento do papai. Marcou para a segunda seguinte, no escritório dele. Fui sozinha. Margaret disse que não se sentia bem. Rachel tinha audiência. O escritório ficava num prédio antigo no centro, desses com um elevador de grade que range. O advogado, Sr. Cardoso, era amigo de papai há anos. Me recebeu com um abraço apertado, ofereceu água, café. Recusei. Queria só saber o que tinha que saber e ir embora. Seu pai deixou tudo muito bem organizado, ele disse, abrindo uma pasta. A casa fica para você.
Pisquei sem entender. Como assim? A casa está no nome dele desde antes do casamento com Sra. Margaret. Ele nunca mudou. E no testamento, deixa clara a vontade de que a casa fique com você. Lembro que minhas mãos começaram a suar. A casa? Toda para mim? E Margaret? E Rachel? Mas elas moram lá há 12 anos. Sr. Cardoso ajustou os óculos, folheou alguns papéis. Sim, eu sei, mas legalmente a casa é sua. Seu pai deixou uma quantia em dinheiro para a Sra. Margaret. Está aqui especificado. Não é muito, mas é algo. Para a de enteada, ele não deixou nada, já que não tinha obrigação legal. Saí dali com a cabeça girando. A casa era minha. Tenho 24 anos e, após a morte do meu pai, herdei a casa onde minha madrasta mora há 12 anos. Como ia contar isso para elas? Como ia olhar para Margaret e dizer que a casa onde ela cuidou de cada detalhe não era mais dela? Nunca foi, na verdade. Passei o resto do dia andando pela cidade. Entrei em cafeterias, sentei em praças, tentando encontrar as palavras certas. Mas não existem palavras certas para isso. Quando voltei para casa, já era noite. Margaret tinha feito jantar. Macarrão com molho de tomate, simples como ela gostava. Rachel estava na mesa mexendo no celular. Onde você estava? Margaret perguntou. Fiquei preocupada. Precisava pensar, respondi. Sentei, comi em silêncio. O macarrão desceu seco, cada garfada um esforço. Rachel me observava pelo canto do olho. Às vezes acho que ela já sabia. Advogado, afinal. Devia ter suas suspeitas. A conversa aconteceu no domingo seguinte. Tinha ensaiado 1000 vezes na minha cabeça, mas quando sentei na sala com elas, as palavras fugiram. Margaret estava fazendo crochê. Começou depois que papai morreu. Disse que ajudava a ocupar as mãos. Rachel estava com o notebook no colo, provavelmente trabalhando mesmo no fim de semana. Preciso contar uma coisa, comecei. Margaret levantou os olhos, me deu um meio sorriso. Rachel fechou o notebook devagar, já em modo advogada. O que foi? Margaret perguntou. Respirei fundo. Fui no advogado do papai. Sobre o testamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Margaret largou o crochê no colo. Rachel cruzou os braços. E? Rachel perguntou seca. A casa. Papai deixou a casa para mim. Margaret piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Rachel riu. Uma risada curta, sem humor. Claro, ela disse. Claro que deixou. Rachel! Margaret começou, mas a filha a interrompeu. Não, mãe! Não vamos fingir surpresa. Sempre foi óbvio que para ele só existia ela. Você era a esposa. Eu era o estorvo que veio junto. Mas a filhinha de sangue... Ah, essa sempre foi a prioridade. Não é assim, tentei dizer, mas soou falso até para mim. Margaret estava pálida. Pegou o crochê de novo, as mãos tremendo um pouco. Ele deixou alguma coisa? Para mim? Ela perguntou baixo. Deixou um valor. Não é muito, mas... Quanto? Disse o valor. Era o suficiente para uns 6 meses de aluguel num apartamento modesto. Margaret assentiu devagar, os olhos úmidos. 12 anos, ela murmurou. 12 anos cuidando dele, dessa casa, sendo uma boa esposa, e é isso que sobra para mim. Margaret, não é... É sim, Rachel cortou. É exatamente isso. Bem típico dele, aliás. Usar minha mãe como empregada doméstica com benefícios e depois deixar tudo para a tia filha querida. A raiva na voz dela me assustou. Nunca tínhamos sido próximas, mas também nunca tinha visto tanto veneno. Ele era meu pai, disse-me defendendo. A casa era dele antes de vocês chegarem. E nós somos o quê? Inquilinas? Hóspedes? Rachel levantou, o rosto vermelho. Minha mãe dedicou 12 anos da vida dela para esse homem. 12 anos? E você acha que é justo ficar com tudo? Eu não pedi isso. Mas também não vai recusar, vai? O silêncio voltou. Não, eu não ia recusar.
Era a única coisa que papai tinha me deixado. A única segurança que eu tinha no mundo. Sem emprego fixo, sem perspectivas, sem ele. A casa era tudo. Margaret levantou devagar. Vou fazer um chá, disse, e saiu para a cozinha. Rachel me encarou mais um momento. Depois pegou o notebook e subiu. Fiquei sozinha na sala, olhando para o crochê abandonado no sofá. Era uma toalha de mesa, percebi. Amarela, com detalhes em branco. Margaret estava fazendo uma toalha de mesa para uma casa que não era mais dela. Os dias seguintes foram estranhos. Ninguém tocou mais no assunto, mas ele pairava sobre nós como uma nuvem pesada. Margaret continuava sua rotina. Café às 7, limpeza, jantar. Mas havia algo mecânico nos gestos dela. Rachel mal falava comigo. Saía mais cedo, chegava mais tarde. Eu tentava agir normal. Mas como? Como fingir que não era agora a dona da casa onde elas viviam de favor? Como olhar para Margaret regando as plantas do jardim e não pensar que ela estava cuidando do meu jardim? Uma noite, desci para beber água e encontrei Margaret na cozinha, sentada no escuro. A luz da lua entrava pela janela, iluminando metade do rosto dela. Não consegue dormir? Perguntei. Ela negou com a cabeça. Estava lembrando do dia que mudamos para cá, disse. Você não queria dividir o quarto com Rachel, lembra? Fez um escândalo. Lembrava. Tinha chorado, gritado, dito que odiava as duas. Papai tinha sido paciente, explicado que eu teria meu próprio quarto, que era só no começo, e tive mesmo meu quarto. Rachel ficou com o maior, mas o meu tinha vista para o quintal. Você nunca gostou de mim, Margaret continuou. Eu sabia. Via nos seus olhos. A mulher que tomou o lugar da sua mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Você não tomou o lugar de ninguém. Tomei sim. Tomei o lugar da memória que você criou dela. Do espaço vazio que você preenchia com fantasia. Eu era real, imperfeita, presente. Era mais fácil me odiar. Não respondi. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse passado 12 anos odiando-a por existir, por ser de carne e osso, em vez de lembrança dourada. Eu tentei, ela disse. Juro que tentei ser boa para você, mas você nunca deixou. Eu era criança. E agora? Agora você é adulta e vai me colocar na rua? A pergunta ficou suspensa no ar. Era isso que eu ia fazer? Colocá-las na rua? Não sei, respondi, honesta. Margaret assentiu, se levantou. Pelo menos você é sincera, disse, e subiu. As semanas passaram e a tensão só aumentava. Comecei a procurar apartamentos para alugar, só para ter uma ideia de valores. Talvez pudesse alugar quartos da casa, ter uma renda. Talvez pudesse vender e dividir o dinheiro. Não meio a meio, claro, mas dar algo a mais para Margaret. Mas toda vez que pensava em vender, lembrava de papai na varanda. Do escritório dele, ainda com o cheiro de tabaco do cachimbo que ele fumava escondido. Do meu quarto, com as marcas de altura na porta que ele fazia todo aniversário meu. Como vender isso? Rachel se tornou mais agressiva. Deixava comentários ácidos no ar. Nossa, a dona da casa acordou tarde hoje. Ou, será que a proprietária permite que a gente jante na varanda? Margaret tentava mediar, mas estava cada vez mais calada, mais apagada. O café das 7 continuava, mas agora ela subia logo depois, se trancava no quarto. Um dia, voltei de uma aula e encontrei Rachel no escritório do papai, mexendo nos documentos. O que você está fazendo? Ela nem levantou os olhos. Procurando alguma coisa que prove que sua herança não é tão simples assim. Você não tem direito de mexer nas coisas dele. Direito? Ela levantou, segurando um papel. Vamos falar de direitos? Minha mãe tem direito a alguma coisa depois de 12 anos? Ou para vocês, ela sempre foi só a empregada? Ninguém nunca tratou sua mãe como empregada? Não? Então por que ela não está no testamento de forma digna? Por que a casa que ela cuidou, que ela transformou num lar, não tem nada dela? Porque era do meu pai. Antes de vocês, era a casa onde vivi com minha mãe.
Sua mãe está morta há mais de 20 anos. Minha mãe está viva, aqui, agora, e precisa de um teto. Avancei e arranquei os papéis da mão dela. Ela me empurrou. Nos encaramos, respirando pesado, à beira de algo pior. Sai do escritório do meu pai. Seu pai, ela repetiu com desprezo. Sempre seu pai. Sabe o que ele era para mim? Nada. Um homem que comia a comida que minha mãe fazia, dormia na cama que minha mãe arrumava e fingia que eu não existia. Isso não é verdade. Papai tentou. Tentou o quê? Me chamar para conversar? Se interessar pela minha vida? Sabe quantas vezes ele foi numa formatura minha? Nenhuma. Sabe quantas vezes me parabenizou por alguma conquista? Nenhuma. Mas você. Ah, você podia reprovar na escola que ele dava um jeito. Você podia não fazer nada da vida que estava tudo bem. As palavras doíam porque tinham verdade. Papai nunca foi próximo de Rachel. Educado, sim. Distante, sempre. E comigo? Comigo ele era pai. Protetor demais, talvez. Permissivo demais, com certeza. Não foi culpa minha, disse baixo. Não, mas agora é escolha sua me colocar na rua. Minha mãe e eu. Ela saiu batendo a porta. Fiquei ali, no escritório, olhando para a bagunça de papéis. Contratos antigos, contas, recibos. A vida do papai documentada em papel. E em nenhum lugar o nome de Margaret aparecia como algo além de cônjuge. Naquela noite, não consegui jantar. Fiquei no quarto, ouvindo os sons da casa. Margaret e Rachel conversando baixo na cozinha. A TV ligada na novela. A descarga do banheiro. Sons de uma casa habitada, viva. Por quanto tempo mais? Peguei o celular e liguei para o Sr. Cardoso. Doutor, e se eu quisesse passar uma parte da casa para Margaret? Pode fazer uma doação ou vender uma parte ideal. Mas lembre-se, há impostos envolvidos e você precisaria da concordância dela para qualquer arranjo. E se eu simplesmente deixasse elas morarem aqui? Pode fazer um contrato de comodato, mas seria temporário, e você continuaria responsável por todos os custos da casa. Todos os custos. IPTU, luz, água, manutenção. Com que dinheiro? As aulas particulares mal pagavam minha comida. Obrigada, doutor. Minha filha, ele disse antes que eu desligasse. Seu pai me disse uma vez que a casa era a única coisa de valor que tinha para deixar para você. Ele se preocupava com seu futuro. Não tome decisões precipitadas. Desliguei. Papai se preocupava com meu futuro. E o futuro de Margaret? 12 anos cuidando dele, da casa, de mim, de certa forma. E agora, com 62 anos, tendo que recomeçar? Desci. Elas estavam na sala. A TV ligada, mas nenhuma prestando atenção. Precisamos conversar, disse. Rachel revirou os olhos. De novo? Pedi que ela e a filha saíssem, mas ela disse ser dona do lugar. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Margaret me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. O quê? A casa é minha. Continuei, a voz tremendo. Legalmente é minha, e eu preciso dela. Não tenho emprego fixo, não tenho como manter vocês duas aqui. Preciso alugar quartos ou vender ou alguma coisa. Vocês precisam sair. O silêncio foi pior que qualquer grito. Margaret abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu sou dona daqui, ela disse finalmente. Não no papel, mas sou. Cada planta do jardim fui eu que plantei. Cada cortina fui eu que escolhi. Mas o papel é o que importa. Rachel cortou, fria. Não é mesmo? O papel diz que é dela. Rachel, por favor. Margaret tentou. Não, mãe! Vamos parar de fingir que existe bondade aqui. Ela quer a gente fora. Simples assim. Não é simples, gritei. Nada disso é simples, mas é a realidade. Papai morreu, me deixou a casa e eu preciso seguir com minha vida. E nós? Margaret perguntou. O que acontece com a gente? Vocês se viram. Rachel tem emprego. Vocês têm o dinheiro que papai deixou. 6 meses de aluguel, Rachel disse. 6 meses. Depois disso, o quê?
Não tinha resposta. Não era problema meu, era? Era! A discussão escalou. Rachel começou a gritar sobre direitos, sobre justiça, sobre os 12 anos da mãe dela. Margaret chorava. Dizia que não podia acreditar que eu estava fazendo isso. E eu só queria que parassem, que entendessem, que sumissem. Vocês têm 30 dias, disse, cortando os gritos. 30 dias para acharem outro lugar. Você não pode fazer isso. Rachel avançou, o dedo em riste na minha cara. Existem leis. Proteção para quem mora há tanto tempo. Então procure seus direitos. Respondi, fria. Você é advogada, não é? Margaret levantou cambaleando. Helena. Ela disse meu nome como um lamento. Helena, por favor. Essa é minha casa, meu lar. Onde vou viver? Onde vou? Não é problema meu. Cortei. E doeu dizer. Doeu ver o rosto dela desmoronar. Mas eu estava cansada. Cansada de carregar a culpa, a responsabilidade, o peso de decisões que não tomei. Sua filha da puta! Rachel cuspiu as palavras. Sua filha da puta egoísta e mimada! É, talvez eu seja. Mas sou a filha da puta dona da casa. Virei as costas e subi. Atrás de mim, ouvi Margaret chorando alto, Rachel tentando consolá-la. Tranquei a porta do quarto, coloquei fone de ouvido, mas ainda ouvia. Os soluços, os gritos abafados, o som de portas batendo. Na manhã seguinte, acordei com barulhos no quintal. Olhei pela janela. Rachel e 2 homens estavam colocando móveis numa caminhonete. Os móveis do quarto delas. Desci correndo. O que vocês estão fazendo? Mudando, Rachel disse sem me olhar. Não é o que você queria? Mas 30 dias. Não vamos ficar onde não somos bem-vindas. Margaret apareceu carregando uma caixa. Estava com o rosto inchado de chorar, mas os olhos secos, duros. Margaret. Ela passou por mim como se eu não existisse. Passei o dia vendo elas esvaziarem os quartos. Levaram só o que era delas. Os móveis que compraram, as roupas, os objetos pessoais. Mas a casa foi ficando vazia de outras formas. Os quadros que Margaret tinha pendurado, as plantas dos vasos, os ímãs de geladeira, os porta-retratos. Quando o sol estava se pondo, elas terminaram. Rachel passou por mim com a última caixa. As chaves estão na mesa da cozinha, disse. Todas elas. Até a do portão dos fundos que Sua Majestade provavelmente nem sabia que existia. Rachel. Sabe o que é mais engraçado? Ela parou, me encarando. Você acha que ganhou, que ficou com a casa. Mas você não ganhou nada. Perdeu tudo. Perdeu as únicas pessoas que ainda se importavam com você, por mais que você não merecesse. Vocês nunca se importaram comigo. Minha mãe se importava. Minha mãe chorava quando você chegava tarde. Minha mãe fazia seu prato favorito quando você estava triste. Minha mãe... Chega! Cortei. Só vão. Margaret apareceu. Olhou para a casa uma última vez. Aquela casa que ela cuidou por 12 anos. Coloquei tudo delas para fora, pensei, vendo-as entrar no carro. Antes de entrar no carro, Margaret se virou. Espero que você seja feliz aqui, disse. Sozinha. E foram. Entrei na casa vazia. Não completamente vazia. Os móveis do papai ainda estavam lá. Meus móveis, os móveis da sala. Mas faltava vida. Faltava o barulho da máquina de costura de Margaret. Faltava o som de Rachel ao telefone. Faltava o cheiro de café às 7 da manhã. Sentei no sofá. A vitória tinha gosto amargo. Mas era minha casa agora. Minha herança. Meu direito. Naquela noite, não consegui dormir. A casa fazia sons que eu nunca tinha notado. Rangidos, estalos, o vento nas janelas, o silêncio pesado demais. Levantei várias vezes, verificando portas, janelas. Tudo trancado. Tudo seguro. Tudo vazio. De manhã, fiz café. Não às 7. Acordei quase 10. O café ficou fraco, aguado. Não tinha o gosto do café de Margaret. Tomei mesmo assim, olhando o quintal pela janela. As plantas já pareciam murchas. Claro, ninguém tinha regado ontem.
Nem eu lembrei. Passei o dia perambulando pela casa, fazendo listas do que precisava fazer. Limpar, organizar, decidir quais quartos alugar. Coloquei anúncio online. Alugo quartos em casa ampla, bairro tradicional. Em poucas horas, várias mensagens. Marquei visitas para o dia seguinte. Quando a noite chegou, o silêncio voltou pior. Liguei a TV, música, qualquer coisa para preencher o vazio. Mas não adiantava. A casa estava vazia de um jeito que ia além da ausência física. Peguei o celular, quase liguei para Margaret. Dizer o quê? Desculpa? Volta? Não. Não podia voltar atrás agora. A decisão estava tomada. As consequências eu aguentaria. Acordei com a campainha tocando insistentemente. Olhei o celular. 8 da manhã. Devia ser alguém interessado no quarto, chegando mais cedo. Desci de pijama mesmo, irritada. Abri a porta. Era a polícia. 2 oficiais. Uma viatura na frente de casa. Bom dia, senhora. É a senhora Helena? Sim. Podemos entrar? Precisamos conversar sobre uma denúncia. Meu coração acelerou. Deixei-os entrar, ofereci água, café. Recusaram. Senhora, recebemos uma denúncia de apropriação indébita e possível falsificação de documentos referentes a este imóvel. O quê? Mas a casa é minha! Meu pai deixou em testamento. A denunciante, senhora Margaret, apresentou documentos que contestam isso. A senhora tem a documentação do imóvel? Com as mãos tremendo, fui buscar os papéis. O testamento, a escritura, tudo que senhor Cardoso tinha me dado. Entreguei aos policiais que examinaram. Vamos precisar que a senhora nos acompanhe à delegacia para prestar esclarecimentos. Mas eu não fiz nada errado? É apenas procedimento, senhora. A denunciante apresentou evidências que precisam ser investigadas. Me vesti às pressas, as mãos ainda tremendo. Na delegacia, me colocaram numa sala. Esperei horas. Finalmente, um delegado entrou com Rachel. Claro, Rachel. Advogada. Então, o delegado começou. Doutora Rachel aqui apresentou documentos interessantes. Parece que há um contrato de união estável entre seu pai e a senhora Margaret, registrado há 8 anos. Isso daria a ela direitos sobre o imóvel, mas senhor Cardoso disse... Senhor Cardoso pode não ter tido acesso a todos os documentos, Rachel disse, com um sorriso frio. Ou pode ter escolhido não mencioná-los. Afinal, ele era amigo do seu pai. Você está mentindo. Estou? Tenho aqui também comprovantes de pagamento de todas as contas da casa nos últimos 5 anos. Todas em nome da minha mãe. IPTU, água, luz, reformas. Sabe o que isso significa legalmente? Eu sabia. Mesmo sem ser advogada, eu sabia. Posse, cuidado, direitos. Vocês armaram isso, acusei. Nós nos protegemos, Rachel corrigiu. Minha mãe dedicou 12 anos àquele homem. Achou mesmo que íamos sair sem lutar? O delegado me liberou com a condição de não me aproximar da casa até a situação ser resolvida judicialmente. Não me aproximar da minha própria casa. Saí da delegacia atordoada. Para onde ir? Liguei para uma amiga da faculdade. Pedi para ficar uns dias no sofá dela. Concordou, preocupada. Senhor Cardoso ficou chocado quando contei. Impossível, disse. Verifiquei tudo. Não havia união estável registrada. Rachel disse que foi registrada há 8 anos. Vou investigar. Não se preocupe, vamos resolver isso. Mas eu estava preocupada. Estava apavorada. E se perdesse a casa? E se Margaret e Rachel tivessem mesmo direitos? E se... Os dias viraram semanas. Audiências, papeladas, advogados. Senhor Cardoso descobriu que o registro de união estável era real, mas posterior ao testamento. Complicado, ele disse. Não impossível de contestar, mas complicado. Rachel era implacável no tribunal. Apresentou cada recibo, cada comprovante, construindo a narrativa de uma mulher que cuidou de tudo enquanto o marido negligenciava as responsabilidades. Pintou meu pai como alguém que usou Margaret e planejava descartá-la através de mim.
Não é verdade! Gritei numa das audiências. Papai amava Margaret. Amor não paga contas, Rachel respondeu. Amor não dá segurança. Amor não vale nada sem responsabilidade. O juiz era um homem cansado, que já tinha visto muitas brigas de família. Olhava para os documentos, para nós, suspirava. 12 anos morando na casa, ele disse numa audiência. Cuidando, pagando contas. A senhora acha justo expulsar essa mulher, senhorita Helena? A casa era do meu pai. Era. Mas sua madrasta tem direitos. Direito real de habitação. No mínimo, Margaret estava sentada do outro lado da sala, quieta. Não me olhava. Estava mais magra, mais velha. Parecia ter envelhecido anos em semanas. Numa pausa da audiência, me aproximei dela. Por que está fazendo isso? Ela finalmente me olhou. Porque preciso sobreviver, disse simplesmente. Você me tirou tudo. Meu lar, minha dignidade, minha segurança. O que esperava? Que eu fosse morar na rua? Podia ter conversado. Conversar? Você disse que não era problema seu. Lembra? Lembrava. Cada palavra cruel que disse, lembrava. A decisão do juiz veio um mês depois. A casa seria vendida, valor dividido. Metade para mim, metade para Margaret. Rachel tinha conseguido provar direitos suficientes para garantir isso à mãe. Mas é minha herança! Protestei para o Dr. Cardoso. E agora é também a dela, ele disse, derrotado. Sinto muito. Fizemos o que pudemos. A casa foi colocada à venda. Nenhuma de nós podia morar lá durante o processo. Passei na frente uma vez, vi o jardim morto, a pintura descascando. Em 3 meses, virou ruína do que foi. O comprador pagou menos do que valia. Dividido por 2, mal dava para comprar um apartamento pequeno. Margaret sumiu com a parte dela. Rachel me mandou uma última mensagem. Justiça foi feita. Justiça. Será? Aluguei um apartamento minúsculo com minha parte. Um quarto, uma sala, uma cozinha americana. Longe do bairro onde cresci. Longe de tudo que conhecia. Continuo dando aulas particulares. Às vezes, passo de ônibus pelo bairro antigo, vejo a casa. O novo dono derrubou para construir um prédio. Onde ficava o quintal, agora tem estacionamento. Onde papai sentava na varanda, agora tem um muro. Encontrei Margaret uma vez no supermercado. Ela estava com uma amiga, rindo de algo. Me viu? O sorriso morreu. Nos encaramos por um segundo eterno. Depois, ela virou e foi embora. Rachel nunca mais falou comigo. Soube por conhecidos que foi promovida. Está indo bem. Ganhou a batalha contra a filha mimada do padrasto. Deve estar orgulhosa. E eu? Eu acordo todo dia no meu apartamento minúsculo e faço café. Não às 7. Acordo quando o despertador toca, sempre atrasada para alguma aula. O café continua fraco, aguado. Ainda não aprendi a fazer direito. Às vezes, sonho com a casa. Papai na varanda, Margaret no jardim, até Rachel passando apressada. Acordo e, por um segundo, esqueço onde estou. Depois lembro. Perdi tudo. A polícia, a denúncia, a batalha judicial, a perda. Dizem que herança é bênção. A minha foi maldição. Transformou luto em guerra, família em inimigos, casa em campo de batalha. No fim, todas perdemos. Margaret perdeu o lar, eu perdi a casa. Todas perdemos qualquer chance de sermos... O quê? Família? Nunca fomos. Mas podíamos ter sido algo. Pessoas que dividiram perdas, talvez. Pessoas que se apoiaram na dor. Em vez disso, viramos isto. Estranhas, com história comum e feridas abertas. Penso muito no que Rachel disse, que perdi as únicas pessoas que se importavam comigo. Talvez seja verdade. Talvez Margaret se importasse, do jeito dela. Talvez eu só não soube ver, cegada pelo meu luto, meu egoísmo, minha necessidade de ter algo só meu. Agora tenho este apartamento. Só meu. Pequeno, apertado, solitário, mas meu. Era isso que eu queria? Não sei mais. O pior é que ainda sinto raiva. De Margaret, por ter lutado.
De Rachel por ter vencido. De papai por ter morrido e deixado essa bagunça. De mim por não ter sido diferente. A mágoa é minha herança agora. Não a casa, não o dinheiro. A mágoa, o arrependimento, a solidão de quem queimou as únicas pontes que tinha, mesmo que fossem frágeis. Tento seguir em frente. Trabalho, pago contas, vivo. Mas sempre volto àquela manhã quando abri a porta e vi a polícia. O momento em que meu mundo, o pequeno mundo que achei que tinha garantido, desabou. Às vezes me pergunto o que papai diria se visse no que se transformou seu legado. A casa que ele tanto amava, demolida. A família que ele tentou construir, destruída. A filha que ele quis proteger, sozinha. Cuida da casa, ele disse no hospital, já delirando. Cuida da nossa casa. Cuidei. Cuidei tanto que a destruí. Segurei com tanta força que ela escorreu entre meus dedos. Agora, quando alguém pergunta sobre família, digo que não tenho. É mais simples, mais verdadeiro, talvez. Tive um pai que morreu. Tive uma madrasta que expulsei. Tive uma casa que perdi. A história poderia ter sido diferente? Sempre me pergunto. Se eu tivesse sido mais generosa, se Margaret tivesse sido mais compreensiva, se Rachel tivesse sido menos vingativa, se papai tivesse deixado as coisas mais claras, se. Mas a vida não é feita de se. É feita de escolhas, e cada uma de nós fez as suas. Margaret escolheu lutar pelo que achava justo. Rachel escolheu proteger a mãe. Eu escolhi ficar com tudo. E acabei sem nada. O café esfriou enquanto escrevia isso. Está amargo, como sempre fica quando esqueço bebendo. Como tudo na minha vida agora, começou morno, acabou frio e amargo. Talvez um dia eu aprenda-te a fazer café direito. Talvez um dia eu pare de acordar esperando ouvir a cafeteira às 7 da manhã. Talvez um dia a mágoa passe. Mas hoje eu só tenho isso. Um apartamento pequeno, um café ruim e a memória de uma casa que já foi lar, de pessoas que já foram quase família, de uma herança que virou maldição. Era para ser meu direito, minha segurança, meu futuro. Virou minha solidão. E o pior, eu mesma construí cada tijolo desse muro que agora me cerca, com orgulho, com raiva, com medo, com ganância. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, até ficar sozinha do lado de dentro. Justiça foi feita, Rachel disse. Talvez tenha sido mesmo. Só não foi a justiça que qualquer uma de nós merecia. Mas foi a que construímos, a que escolhemos, a que nos resta. E agora, vivemos com ela. Cada uma no seu canto, com suas feridas, suas perdas, suas pequenas vitórias amargas, separadas para sempre pela casa que não existe mais. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.